aí, galera, eu sou a Rebeca. Sejam muito bem-vindos aqui no canal da Sopro Divino. Hoje nós estamos com um novo projeto, então é o nosso primeiro vídeo do novo quadro Sem Pauta. Então hoje nós estamos aqui com a nossa ilustríssima convidada, a Raquel Cavalcante. Então, para você, desde já eu peço para você se inscrever no nosso canal, dar like no nosso vídeo, deixa seu comentário também. Então, a gente espera que vocês gostem desse novo formato. A nossa intenção com ele é trazer pessoas aqui que vocês possam conhecer mais, além dos rostinhos que vocês já veem aqui sempre aos domingos ou às quartas. Então, para vocês conhecerem para que vocês conheçam mais pessoas aqui da Sopro Divino, conheçam elas, as suas histórias, como experiências que tiveram aqui. E hoje a nossa intenção é fazer isso para que vocês conheçam um pouquinho mais da Raquel, além das pregações, porque acaba que nas pregações vocês não conhecem tanto da pessoa. E hoje a nossa intenção é trazer um pouquinho mais sobre a Raquel, a pessoa da Raquel, tá bom? Então vamos lá. Raquel, hoje o tema é sem pauta, então a gente não tem um roteiro previamente dito, mas eu tenho algumas perguntas para fazer. Para quem não sabe, acredito que a maioria não saiba mesmo, mas eu e a Raquel, nós crescemos praticamente quase juntos, nós temos 2 anos de diferença, né? Eu tenho 22. Eu tenho 20. A gente cresceu praticamente junto, na mesma igreja, então nós não éramos da Sopro, mas nós éramos do mesmo ministério. E aí eu era de outra congregação, ela era da sede, mas nossos pais também sempre foram muitos amigos, então a gente se conhece desde pequena. Mas até uma vez eu falei pra Raquel que uma coisa que a gente se aproximou muito mais depois de anos do que quando a gente era criança. Raquel, conta um pouquinho pra nós da sua história. Como eu falei, eu te conheço, mas também não conheço muito. Então, conta pra gente como foi, tipo, a sua infância. A gente sabe que você é filha do Cavalcante, então provavelmente ele te deu muitas instruções. Como foi a sua caminhada, assim, de criança? Muito bem, vamos lá. Antes, quero dizer que é muito bom estar aqui, muito bom poder estar gravando aqui para nossa igreja, pro Sopro Divino. Às vezes eu fico distante, né? Às vezes não, durante todo o ano, na verdade, no seminário. Mas vamos iniciar, né? Então, falando um pouquinho sobre infância, sobre o início, assim. Eu vejo que a minha vida, ela sempre foi muito direcionada para missões. Eu tenho outros 2 irmãos, eu sou a caçula de 2 irmãos, um menino e uma menina. E cresci, então, junto com meu pai, que sempre foi muito apaixonado por estudar, sempre apaixonado por missões, apaixonado por estar na igreja. E cresci nesse meio de pastores, de líderes de igreja. Como a Rebeca disse, a gente se criou na igreja. E é muito bom isso, poder ver como o Senhor ele foi direcionando toda a vida, assim, nos caminhos dele, sabe? Por mais que teve um momento que eu precisei fazer a minha própria decisão, mas eu vejo a minha infância marcada, assim, por brincadeiras, por diversão e tendo esse conhecimento da palavra de Deus, sempre instruída nos caminhos do Senhor pelos meus pais, pelas pessoas que me cercavam também. E, basicamente, acho que é isso. Eu sei que, assim, você teve um período que você se afastou do evangelho e logo depois você já voltou para a igreja, aí você já foi para o projeto. Então, como foi, assim, para você essa questão da tomada de decisão? Porque você foi criada na igreja, mas tem aquele tempo que você se afastou e aí na volta você já tomou uma grande decisão. E, tipo, como foi essa tomada de decisão? Foi do nada? Eu sei que você foi lá no Pacificadores. Como foi que aconteceu? Então, como eu disse, a questão da infância, né? A gente cresce ouvindo do evangelho, cresce ouvindo sobre Jesus. E eu, particularmente, cresci ouvindo bastante também sobre missões. E eu sempre gostei bastante, sempre tive interesse. Eu conheci os missionários e ouvia mais sobre isso. Bem, como eu disse, cresci ouvindo sobre missões, ouvindo sobre o evangelho, sobre Jesus e particularmente sobre missões. Meu pai sempre foi muito apaixonado por isso, sempre estava ali envolvida, mas era interessante porque eu nunca pensava assim que seria algo específico para mim, sabe? Achava que era para apoiar, para mandar uma carta para os missionários, para apoiar de alguma outra maneira assim. E então eu fui crescendo, mas eu não tinha ainda tido aquele encontro verdadeiro com Jesus. Tinha tido algumas experiências de criança. Eu lembro que uma vez, quando eu era criança, eu decidi fazer um jejum de chocolate para algumas coisas que eu queria. Tanto algumas coisas na reforma da casa, que eu via que eu precisava, ou algo que eu queria ganhar. E eu conversando com a minha mãe, ela falou, faz um jejum aí de algo. E eu decidi que eu queria fazer um jejum de chocolate. Então, até uma vez, durante esse meu período de jejum, eu fui pra escola, tava no prezinho ainda, convicta do meu jejum, e uma pessoa, um amiguinho, veio me oferecer uma bolacha de chocolate. Comi, depois que eu percebi que eu
tinha quebrado o meu jejum. Acho que todo cristão já passou por isso. Exato, eu cheguei em casa falando, mãe, eu quebrei o jejum e eu comi uma bolacha de chocolate. Ela falou, não, ajoelha, vai orar, pede perdão que vai estar tudo certo. E foi muito bom, porque até hoje eu lembro das respostas de algumas coisas que eu tinha colocado diante de Deus e ele realizou. Então, mesmo sendo criança, eu tive algumas experiências de fé, assim, mas não tinha sido aquela real entrega, aquele real compromisso. E aí, quando eu chego na minha pré-adolescência, eu comecei a me envolver com outras amizades, fazendo amizade na escola, pessoas que não me levavam para um caminho, assim, caminho de Deus, e as músicas e coisas que eu comecei a me interessar, e eu me afastei dos caminhos do Senhor. Então, a minha volta, ela foi quando eu estava ali de 14 para 15 anos. Inclusive, foi 2 dias antes do meu aniversário de 15 anos. Nossa. E sim, justo nessa fase, até ontem eu estava brincando, falando com meus pais que tava naquela fase de preocupação realmente para eles, porque eu tava sendo levada pelas questões de adolescência, pensamentos e desejos e outras coisas, e meus pais estavam muito preocupados naquela época, e é interessante ver que o Senhor estava trabalhando no meu coração, na minha vida, e também já ministrando algo, assim, na vida dos meus pais. O meu pai, ele sempre conta de como foi essa experiência, assim, para ele, algumas orações que ele estava colocando diante de Deus. E aí, foi num culto de missões que o Senhor falou comigo e também já falou não somente da reconciliação, mas no sentido de missões mesmo, de ser chamada, que tinha um propósito específico para minha vida. Caraca, nossa. E aí, tipo assim, já logo depois de um tempo, ou tipo, depois de quanto tempo dessa questão da sua conversão, que você já foi você já foi pro Pacificadores? Então, tem uma história aí que, se você quiser também saber um pouco mais, eu posso compartilhar sobre isso, de como foi esse processo de conversão, esse processo de renúncia, de abrir mão de algumas coisas que o Senhor me pediu, já de início. E isso aconteceu em outubro. E no início de outubro, perto do meu aniversário, então, depois disso, o meu pai e alguns pastores, amigo deles, algumas pessoas, assim, cristãs que nos conheciam desde pequena, eu e a minha irmã, no caso, já começaram a me incentivar bastante, a me colocar para estar participando de evangelismo e de outras coisas, e me incentivando em várias coisas para não desanimar mesmo, para permanecer naquilo que o Senhor estava começando na minha vida. Já no final daquele mês de outubro mesmo, ainda tem algumas fotos participando de evangelismo com as crianças, trabalho com as crianças, e o Senhor indo trabalhando, assim, sabe, que foi um processo. E aí, depois disso, em janeiro, no caso, janeiro de 2017, foi onde eu conheci o Pacificadores, meu pai com alguns outros amigos dele. Eles prepararam, me incentivaram para ir, conversaram, e eu consegui para o Pacificadores. E chegando no Pacificadores foi, assim, uma outra realidade para mim, porque eu ainda não tinha amigos cristãos, pessoas da igreja, pessoas que pudessem me apoiar assim, na fé, que tivesse a mesma idade que eu. E adolescente jovem gosta de ter outros junto para conversar, para brincar, para, sabe, para estar junto ali vivendo. E quando eu cheguei no Pacificadores, que é a escola de liderança da AME Evangelizar, que eu recomendo muito para todo mundo que eu converso, eu falo que foi um marco na minha vida. E quando eu chego, foi um choque, porque eu vi adolescentes e jovens da mesma idade que eu, mas que eles riam, brincavam, se divertiam, mas que tinham algo diferente. Eles tinham algo diferente, que era a palavra de Deus. Eles conheciam a Bíblia, eu nunca tinha lido nem o Novo Testamento completo, não conhecia, assim, sabe, de verdade a Bíblia. Era só o que a gente ouvia falar. E foi muito bom. Então, aqueles 15 dias, assim, foi uma experiência extraordinária poder estar com os missionários ali no dia a dia, ajudando, tirando dúvida e aprendendo. E a gente também foi capacitado para sair ali em um final de semana para fazer evangelismo, e estar com o pessoal da igreja que nos recebiam. Isso foi muito bom. E aí, depois, os Pacificadores é onde começa outros processos. Você já foi, tipo, direto do Pacificadores pra Barra Velha? Tipo, teve um tempo de pausa? Ah, não. Então, daí eu retorno do Pacificadores, isso aconteceu em janeiro. Eu retorno do Pacificadores e ali por fevereiro, abril, eu e meu pai, a gente conheceu um pastor missionário, o pastor Davi Botelho, que trabalha com missões há muitos anos no Brasil e em outros lugares. E, na verdade, foi através do meu tio. O meu tio estava ouvindo rádio, assim, sobre missões, e ele ouviu esse pastor falando, nem lembro, nem sei direito qual era o tema que ele ouviu na rádio, e compartilhou com meu pai. Meu, que legal, esse pastor missionário, eu queria conhecer um pouco mais.
E aí meu pai fez contato com ele, até porque ia ter um pastor amigo do meu pai, ia fazer uma conferência de missões. E aí eles decidiram chamar ele. E aí eu sempre gostei muito de estar ali na bota do meu pai e de outros pastores missionários. Até eu tenho uma foto que tá o meu pai, tá o pastor Itamar Fernandes, que foi inclusive quem ministrou no dia que Deus falou do meu chamado. Também o pastor Fabiano, que me incentivou bastante, o pastor Rigonato, meu pai. E o Joel, também um amigo nosso. Um grande incentivador. Um grande incentivador até hoje, que apoia missões. Tá todas essas pessoas, esses homens ali, eu tô ali no cantinho na foto desse tamanho. Então, sempre gostei de estar ali no meio. E eu fui junto com meu pai para buscar o pastor Davi Botelho, no caso. E a gente no carro, conversando, aí o pastor Davi, ele se sentiu interessado em ver que, assim, a gente não era de grande igreja, uma igreja grande, assim, como a Rebeca disse, a gente não era da Sopro Divino. Era uma igreja menor. Uma igreja menor, mas que eles sempre, acho que em 2002, não sei quando, que começou iniciou esse projeto da UMIPEM, que é a União de Ministérios, em prol disso, de propagar missões, de mobilizar, e isso marcou Mauá e também algumas outras cidades ao redor aqui. E o pastor Davi começou a questionar meu pai, que legal o interesse, como vocês são envolvidos com missões. E aí meu pai falou, realmente, eu sou apaixonado por missões, inclusive quando a minha filha tiver idade, a gente vai mandar ela também. Aí o pastor Davi olhou assim pra mim, eu tava no banco de trás do carro e falou, quando ela tiver idade, mas quantos anos ela tem? Meu pai falou, tem 15. Se tiver idade, já tá velha, já tá na hora de, já era pra ter ido já. Então isso foi em abril. Daí ia ter um culto naquela noite. Antes do culto, a partir daquele momento no carro, ele já começou a me questionar e perguntar, Raquel, e aí, vai perder a oportunidade? Ó, Jesus passou só uma vez, cego de Jericó não perdeu a oportunidade. E eu com aquilo, será? E como é que é? Como é que vai ser? Eu não tinha muito conhecimento de como seria o projeto, de como era. Ele só falou coisas resumidas, assim, não tinha nem como explicar a dimensão toda do projeto. E aí, antes do culto, eu decidi, eu quero ir. Eles oraram por mim e apresentaram depois de noite pra igreja. Isso eu tava só com meu pai. Depois que a gente foi contar pra minha mãe, ela não sabia, não tava junto. Isso foi em abril. Daí, em maio, eu conheci uma parte do grupo que eles vieram pra uma igreja aqui em Mauá pra fazer uma mobilização. Daí o pastor Davi falou, Raquel, vai ser bom pra você estar ali junto com eles, pra você já conhecer. Já ver como funciona. E aí, pra se enturmar também, ouvir um pouco das experiências deles. Aí eles iam passar 2 noites ali, era um acampar dentro na igreja, e a primeira noite seria pros jovens, pros adolescentes que quisessem ficar, e a segunda noite era só pra eles. Mas aí, como eu já tava nessa de que iria pro projeto, aí eles falaram que era pra eu passar a noite ali com eles, e foi muito bom, assim, e foi mais um choque, porque era um adolescente, tinha uma menina que ela era muito nova, ela tinha 13 anos, hoje ela é uma grande amiga minha, ela já tá com 19 já, ela tava nessa idade de 13 pra 14, eu lembro que ela era tão fofinha assim, sabe, pequenininha, loirinha, e eu olhava e falava, cara, que massa, sabe, porque uma menina tão nova e já tá envolvida em um projeto tão grande, isso, já tomou essa decisão. E eu conversando com eles também me incentivaram bastante, ficaram muito animados, assim, me conhecer. E a gente planejou que, então, em julho, eu iria para uma base de missões em Monte Verde, passaria 3 semanas, e então, depois disso, eu retornaria para Barra Velha com eles, para já ir direto. Mas aí acabou que a gente mudou os planos, ficou naquela porque eu ainda estudava, e também a matéria da escola, né, o Nascente, inicia toda escola, isso, no início do ano. Aí ficou naquela, é melhor ir no início do ano, que já pega desde do começo. Só que daí, quando eu estava em Monte Verde, aconteceu tantas coisas. Como eu disse, esse processo de renúncia, de abrir mão, meu celular caiu na água, eu fiquei sem comunicação com ninguém, lá já não tinha muito sinal, e eu não falava direito com meus pais, com ninguém. E eu vejo Deus realmente direcionando nisso pra estar ali imersa, sabe? Realmente vivendo aquele tempo que ele tinha preparado. E aí, quando os pastores, a coordenação lá de Barra Velha, eles vieram pra Minas, lá pra Monte Verde, pra visitar os alunos, eles me fizeram essa proposta. Eles já trouxeram os documentos que precisava pra escola, e falando, e aí, Raquel, já quer retornar agora? Caraca! Isso, então imagina, eu tava com 15 anos,
nova, mais ou menos, na fé, assim, não tinha muita sabedoria, e eu falei, Deus, e agora? Eu não sei, eu tinha medo de falar, ah, sim, eu vou, e não sei o tempo, e medo de falar, não, vou só no outro ano, e perder, isso. né? E falar, meu Deus, perdi a chance. E aí, mais uma vez, o pastor Fabiano entra na minha vida, ele foi lá visitar, e a gente saiu caminhando ali pela base da missão, e ele falou, Raquel, se você for agora, realmente, a gente não tem o apoio financeiro pra te dar. E ninguém, assim, conhecia a Raquel, sabe? Não, tô vendo, sei que ela tem um ministério, uma chamada. Quer dizer, um ministério não, ainda tava começando, né? Uma chamada. Eles conheciam o meu pai, era filha do Cavalcante. E o pastor Fabiano falou, a gente tem esse desafio. Mas a minha preocupação também é que se a gente deixar pro ano que vem, talvez você ainda não, tipo, não mantenha essa chama acesa. E aí a gente conversando e pensando, e eu lembro de uma oração que eu fiz, eu falei, Deus, eu não tenho sabedoria agora, eu não vou saber decidir se é o tempo ou não. Realmente, eu te peço que o Senhor direcione, sabe? Que eu tenha paz, que foi o Senhor quem me guiou para isso. E aí passa, então, esse pastor, o missionário Davi Botelho, que estava lá, e falou, e aí, Raquel, já arrumou as malas? A gente coloca Deus à prova, assim, sabe? Daí eu falei, pra retornar para casa? Aí ele, não, pra retornar pra Barra Velha com o pessoal. E foi assim que eu entendi que era a direção de Deus. Eu falei, tá bom, se é isso, nem voltei pra casa, vambora. A minha mãe, meus pais, eles que levaram minhas malas lá, eu não me despedi de ninguém e fui direto. Caraca. Então, foi e, tipo, assim. Como foi essa questão? Porque no momento você tava, estou em Minas Gerais, daqui a pouco vou na minha casa, e aí, se der, eu vou pra Barra Velha. Do nada você estava em Barra Velha. Tipo, como foi aquela... Eu sei que Deus, ele é o dono da paz, mas eu acho que tem aquela confusão, porque a gente já falou de uma adolescente. Na adolescência, todos os sentimentos são muito aflorados. Então, como foi? Tipo, você também falou da sua mãe, que ela não tava ali no momento da decisão, tipo, eu vou. Como foi pra sua mãe? Tipo, quando você chegou lá mesmo, que você olhou e falou, meu Deus, eu tô aqui. Então, essa parte eu acho que eu geralmente não falo muito dela, mas... Quando chegou, a van chegou, parou, e eu olhei e vi todo mundo, assim, tinha os pais recebendo, tinha uns irmãos da igreja, os outros adolescentes que já tinham feito aquele estágio, todo mundo, assim, veio correndo pra abraçar, e eu sentei, assim, na van, na porta, e eu fiquei, meu Deus, o que eu tô fazendo aqui? Todo mundo, e o pessoal vinha pra me cumprimentar também, porque eles são muito receptivos, assim, sabe? E aí, Raquel, e que bom, a gente já tinha visto foto tua, a gente tava muito animada, e eu tava, assim, travada. Exato. E aí a gente comeu, conversou um pouco, daí eu fui pra base, tava meio que em choque ainda, e o pessoal me ajudando bastante, sabe? Daí no culto de noite ia ter um momento que os nascentes, os alunos do projeto, eles iam apresentar, cantar um louvor, uma música que marca muito, naquela época marcava muito a história do projeto. E aí, beleza, daí eles falaram, não, Raquel, você vai lá pra sala, era uma sala que tinha uma porta de vidro, todo mundo me viu, e era de correr. E aí, vai lá antes do culto que a gente vai dar uma ensaiada. Eu falei, tudo bem. Daí eu recuperei todas as minhas forças. Quando eu abri a porta, que eu vi todo mundo, eu comecei a chorar um monte. Falei, meu Deus, não vai dar. Daí eu saí, fui pro banheiro e tava lá chorando. Sabe, aquela crise, assim, de, meu, cheguei, assim, tô aqui. Adolescente, real o negócio. Real, tava... Agora é verdade. Agora é pra valer. E aí algumas meninas foram lá, me abraçaram, me apoiaram, foi muito legal também. Daí durante o culto, era culto da família, sabe? Culto da família. É um culto tão... Exato, e lá também eles têm o costume de ir no culto da família no final, antes da palavra, as famílias se reúnem entre eles pra orar junto, E eu falei, meu Deus, cadê a minha família? Com quem que eu vou orar? E foi muito bênção, assim, muito direção de Deus nisso também, porque uma das meninas que tinha se aproximado muito de mim lá em Minas, a família dela estava ali, eles me receberam, me abraçaram, sabe? Ainda bem, mas acho que seria muito pior se as pessoas não fossem tão receptivas, né? Porque quando é muito novo, eu acho que a gente que ainda não fica esperando que as pessoas nos recebam também. Porque quando você chega num lugar novo, você não vai chegar falando com todo mundo, como é agora, quando você volta pra lá. Então, apesar que é mais fácil a gente falar quando você volta pra cá, porque você passa mais tempo lá, né? Mas quando você chega e você já conhece pelo menos uma pessoa, duas pessoas, é diferente do que quando você vai e não conhece ninguém, aí você fica tipo, eita, mas assim, graças a Deus, Deus sempre direciona pessoas, né? E aí, tipo, sua mãe e seu pai demoraram muito pra chegar lá, como foi? Então, daí, a minha mãe
foi mais difícil pra ela. O meu pai, ele não fala muito também como é que foi, mas acho que foi um pouco mais fácil. Mas da minha mãe, eu fui saber realmente como que tinha sido esse período pra ela. Acho que depois de um ano e pouco, 2 anos que eu tava lá. Porque enquanto eu estava lá, no começo, às vezes eu parava assim. Eu lembro de um dia especificamente que tinha acordado, tava dobrando minha coberta. E eu falei, Deus, por que eu tô aqui? Eu poderia, sabe, tá servindo lá na igreja, Sim. tá sendo uma cristã comum, sei lá, tipo, não precisava estar longe de casa e vivendo, assim, essa outra vida, mas eu entendi, não, é porque é o que Deus tem pra mim, Sim, é o essa propósito chamada. de Deus, é o que Deus tem, a chamada, a vocação que Deus dá pra cada um é diferente. E só que eu nunca falava assim, ai mãe, tô com saudade, tá difícil. E quando tinha alguma dificuldade, sabe, na adaptação, eu Sim. nunca, é algo meu, assim, e que eu entendi logo de início. Não, Eu tô aqui, eu vou viver o que eu tenho que isso, viver, né? exato. Porque isso abre muita brecha, sabe? Quando Sim. você começa, ai, tá difícil. E mãe é mãe, pai é pai, sabe? Vai querer buscar na hora. Daqui a Isso, pouco por a Cláudia tava lá, Raquel, tô aqui, abre o portão. Por mais que seja um pai, uma mãe que incentive, que apoie, que entenda, se o filho fica o tempo inteiro ali, cara, eles vão falar, não, meu filho tá sofrendo. E não era a realidade, era um processo que era necessário Sim. passar. E a minha mãe, ela também, como eu não abria espaço pra isso, ela também não falava muito. Então, depois de um tempo, eu voltei em umas férias pra casa e uma amiga dela, a gente ia em casa tomando um café e conversando, e ela começou a rir, falar, não, a Cláudia chorava, e chorava, chorava, e falava, eu vou buscar ela, não, amanhã eu vou lá buscar ela. E ela ficava brava com meu pai também, falava, não, a Raquel tá lá só pra como eu posso dizer, só pra fazer gosto pro pai dela, sabe? Porque meu pai gosta dessas coisas. Não, é só pra fazer gosto pra ele. E ela me perguntava isso também. E algumas vezes, assim, na verdade, não foram muitas. Acho que uma vez ela perguntou, Raquel, fala a verdade pra mim. Não, isso foi antes de eu ir, quando ela foi lá levar minhas malas, a gente conversando, se despedindo dela. Fala a verdade, você tá indo porque você quer ou só pra agradar teu pai? E eu falei, mãe, eu entendo que o Senhor tem uma chamada pra minha vida. É o que Deus tem pra mim. Isso daí já foi uma das coisas que... Acho que até por isso que ela não ficava mandando, insistindo, sabe? Porque ela entendeu isso. Mas foi difícil. Daí ela falava, não, é culpa do Cavalcante. Não. Mas ela foi entender isso. Mas o Senhor daí também trabalhou com ela, sabe? Sim. Ele deu alguns sonhos e questionou e falou, você prefere o quê? Que a sua filha esteja lá, distante, em um lugar que, sim, você pode ir lá, se você quiser buscar ela, trazer de volta, ou que ela esteja perto de você, aparentemente, mas perdida, sim, sabe? Fazendo outras coisas. Que é justamente o caminho que eu estava indo. Ao mesmo tempo que perto da família, mas longe do Senhor, né? Exato. Eu acho que, cara, eu não imagino a Cláudia. Agora a gente vê que é bem mais tranquilo, mas a gente vê também, né, que nem a gente tá sempre envolvida nas coisas infantis, nas visitas que ela chama, mas é bem diferente quando você tá aqui. É você chegar e falar, gente, tenho ideia pra isso, a Raquel vai fazer isso. Então, exato. Porque ela fica tipo, não, a Raquel tá aqui, vamos fazer alguma coisa, né? Só que a Cláudia sempre chama a gente pra ir pra lá. Então, mesmo sem a Raquel, mas principalmente quando a Raquel tá aqui. Inclusive, a gente tem, assim, uma história muito engraçada com isso. Porque acho que uma das primeiras vezes, né, logo depois da pandemia, que a Raquel voltou aqui pra Mauá. E aí ela falou assim, gente, aí ela juntou as meninas do grupo e falou assim, eu quero fazer uma surpresa pra Raquel. Aí foi uma cambada de gente. E aí, eu e a Thalita, nós não sabíamos exatamente onde a Raquel morava. A gente viu a Fernanda, né, entrando na casa da irmã dela, que era perto da Raquel. E aí a Thalita falou assim, não, vamos descer aqui. A gente tava no Uber, ela falou, vamos descer aqui. Não era o endereço da Raquel. E aí chamamos a Fernanda no portão, a Fernanda não atendeu. Eu falei assim, então vamos pra casa da Raquel, porque vai que a gente encontra ela. E eu e a Thalita andando na rua. Daqui a pouco a Raquel veio andando com o primo dela. Tinha me mandado pra casa dos meus primos. Aí eu, Thalita, não acredita. Raquel. Aonde eu? Ali. Aí ela, meu Deus, e agora? Aí eu sei que a gente parou pra falar que a Raquel é Raquel. Mas o que vocês estão fazendo aqui? A Thalita, não, a gente tá procurando a Fernanda, que a gente viu ela, a gente viu ela aqui, a gente tá procurando ela. Ela, olha, eu acho que ela tá na casa da irmã dela, que é ali. Só que, né, a gente já, tipo, não conseguiu disfarçar. Aí eu parei pra amarrar cadarço, a Thalita me deu um tabefe sem querer. Foi um caos. A gente já morrendo de vergonha, aí chegamos lá na casa da Cláudia.
Aí as meninas, não, porque a gente, na hora que desceu do carro, a Raquel tava chegando também, tivemos que sair correndo. E aí todo atrás mundo... do carro. Foi, que você falou depois que viu a Laís, os cabelos da Laís por aí. Aí, quando a gente chegou, todo mundo tentando, né, disfarçar, falando, meu, eu acho que a gente estragou. Até então, a gente não tinha estragado tanto. Aí, quando a gente pensou que não, uma das meninas que não tinha conseguido ir mandou mensagem pra Raquel e falou assim, Raquel, as meninas já estão na sua casa? Aí Perdoa, acabou, eu não consegui. acabou a surpresa. Aí a gente decidiu não fazer mais surpresa pra Raquel, porque a gente é péssima. Agora assim. eles me comunicam, Raquel, quando Sim. a gente pode ir lá fazer uma surpresa na sua casa? Surpresa não funciona muito bem, né? Mas assim, Raquel, eu sei que dura 7 anos, né, que você tá lá, que você vai falou. fazer 7 anos. Vai fazer 7 anos. Eu sei que durante esses 7 anos você deve ter vivido muitas coisas com o Senhor. Tipo, gente, a Raquel, ela fala 3 línguas, tá? Então, assim, ela estudou muito. Ela estudou muito, além dela conhecer muito a palavra do Senhor. Mas, assim, eu queria que você contasse uma experiência, tipo, muito marcante. Não sei, pode ser que não seja relacionada à palavra, mas algo que você viveu lá que você não consegue esquecer. Depois seria legal você falar das renúncias também. É. Mas, E tipo assim, vocês vão pedir. então, mas depois, pode falar dessa. Tá bom. Não querendo ou não também. Faz parte, né? A gente Nossa, precisa. eu penso mais na renúncia dos amigos, porque você tinha uns amigos na época, não tinha? Tinha. E você não tinha como ter contato lá, porque... Inclusive, você tava falando disso pra Cláudia. Eu sei que agora a gente tá mais tranquilo. Minha mãe já arrumou minha mala, tá? Sério? Eu cheguei em casa, ela falou: eu tava arrumando aqui o guarda-roupa, eu precisava de um espaço pra colocar minhas coisas. Eu já coloquei algumas das suas coisas na mala, tá? Já mandando pode ir embora. Como as coisas mudam. É, as coisas mudam. É uma pergunta um pouco difícil, assim, porque às vezes dá aquele branco, assim, de ideia, Sim. mas às vezes vem muitas coisas. São mas... muitas coisas, né? Mas eu vou falando, vou falar o que veio primeiro, assim, se vier mais algumas outras coisas, eu compartilho. Mas o que vem, assim, sempre de primeiro, quando alguém me pergunta de uma experiência, algo que eu vivi nesses anos, eu lembro muito de Curitiba, quando a gente foi em 2019 para uma conferência que se chama Bíblia para Todos os Povos. Foi a primeira vez que teve aqui no Brasil. E eu lembro que eu vi o banner e vi que ia ter essa conferência, eu fiquei muito empolgada pra ir. Eu falando com meu pai, eu não sei se vai dar pra ir, eu não sei, porque pra ir a gente iria em grupo. Sim. Eu falei, eu não sei como que a gente consegue. Eu falando, pai, tenta sair aí de serviço, sei lá, vem de carro, alguma coisa, a gente vai junto, vai ser bom pra você também, tentando fazer a cabeça do meu pai, porque eu queria muito ir. E aí, também chegou nos pastores, na liderança, uma irmã da igreja lá de Barra Velha também super apaixonada por missões e tradução da Bíblia. Ela compartilhou com os pastores e a gente, né, eles entenderam que seria muito bom que a gente conseguisse ir. E aí o pastor conversou com um amigo dele, um pastor que estudou com ele no seminário também, e eu acho isso uma das coisas que eu acho muito lindo, de pensar que a gente está construindo amigos pra vida, sabe? Porque a gente vê isso nos pastores lá, ele fez seminário também, e aí um desses amigos dele ia receber a gente na casa dele. E aí os líderes chamaram algumas pessoas, não dava pra levar todo mundo, mas falou, a gente tá querendo ir e tudo mais. E eu lembro que meu coração ficou assim, meu Deus, eu não acredito, eu vou conseguir ir. Fiquei muito feliz. E a gente foi pra Curitiba. E antes de ir pra conferência, estando lá na casa desse pastor que recebeu a gente, já foi uma bênção, assim, sabe? Eles orando por nós, eles nos abençoando, contando das experiências deles em missões. Isso eu acho uma das coisas mais preciosas que eu tenho vivido, de ouvir histórias, ouvir relatos de outras pessoas, que isso incentiva muito, sabe? E a gente foi pra conferência, e a gente chegou naquela primeira noite, e tava tendo... ainda não era como que os workshops oficinas, digamos assim, de temas diferentes de missões. Era como um culto, assim, uma abertura. A gente chegou, a gente sentou e começou a olhar e vendo pessoas, alguns que a gente conhecia, outros que a gente ficou, com vontade de conhecer. E já foi maravilhoso, assim, ouvir os testemunhos. Daí, inclusive, o indígena, ele teve uma oportunidade para falar e ele era... Nossa... Foi uma bênção, assim, ele contando a experiência dele, porque ele é um indígena que ele quis ser tradutor para o povo dele. Ele quis ir para um seminário indígena, estudar a palavra de Deus, e ele contando dos desafios que ele teve, ele falando da retaliação, a família que não apoiava muito, as pessoas, não, mas você vai sair, vai para outro lugar, e as dificuldades financeiras. Isso pra gente já foi um baque, já a gente falou, nossa, às vezes a gente pensa que é um desafio que só a gente tem, mas isso é em qualquer lugar, Geral, um indígena... que está se envolvendo com missões, com tradução.
ele também tem esses mesmos desafios. Isso já foi maravilhoso pra gente. Mas acho que o ápice, assim, daquela conferência foi porque a gente estava tendo contato, assim, Real, face né? a face, real, com missionários, com tradutores de todo mundo, sabe? E eu brinco, falo, nossa, às vezes as pessoas, elas, sei lá, sabe, somente adolescente, assim, que gosta de futebol, que gosta de alguma música, alguma banda, algum grupo, alguma coisa, e se empolga e fala, meu, que legal, eu queria muito ver e tirar uma foto. E eu Sim. falo, cara, a gente tava ali muito feliz em ver tradutores da Bíblia, sabe? Porque era aquilo que a gente se espelha, sabe? Uhum. Pensando, meu, daqui uns anos vai ser a gente também Sou eu, né, retornando. vivendo Sou isso. eu vivendo. Isso foi maravilhoso. A gente brincava assim o tempo inteiro. Cara, a gente tá do lado de tradutores da Bíblia. A gente tá comendo com eles. A gente fala com eles. Muito precioso aquele Sim. tempo. E eles abençoaram bastante a gente. A gente começou simplesmente participando dos workshops, das oficinas. A gente se dividiu. A nossa liderança falou, olha, a gente quer absorver tudo que a Tudo, gente né? puder. Então, a gente olhou as matérias que iriam ter, as oficinas, e a gente se dividiu. Eram, acho que 2 por dia. E a gente se dividiu para participar de tudo. E a gente começou a fazer contatos, conversando com os missionários. Eles tinham interesse, porque a gente era tudo novinhos, assim, adolescentes, jovens. E eles tinham curiosidade de saber. Daí a gente começava a falar do projeto. Todos eles se encantaram e falaram, nossa, por que vocês não têm uma oportunidade para estar aqui falando sobre isso, falando sobre o projeto? E a gente, né, não, Ué, a gente veio para conhecer. E a gente compartilhou com eles, foi uma bênção, assim, sabe? Eles se abriram bastante, inclusive, algo que foi marcante, 2 momentos específicos, assim. Um foi quando a gente estava em uma roda de conversa com missionários. Um deles é o coordenador da Wycliffe, que é a maior agência que trabalha com tradução no mundo, do Canadá, se eu não me engano, não, da Nova Zelândia, e tradutores ali que trabalham com povos em alguns países ali do Sudeste Asiático. E a gente estava sentado no chão, comendo lanche com missionários, tradutores da Bíblia, falando sobre isso, sabe? E eu lembro que eu tava ali sentada e eles falando inglês, a gente entendia algumas coisas, uma do grupo que já era mais fluente naquela época, ainda era mais difícil pra gente Sim. entender, e ela tava traduzindo, e eu falava, Deus, não acredito que eu tô vivendo isso, eu chorava, assim. E aí aquele tradutor, ele falou, não, eu vou pagar o lanche pra vocês, e a gente tava tipo, não! E a gente sentado, comendo, daí a gente não queria levantar dali, e a gente com o papel do lanche aqui. Aquele tradutor missionário, eles levantaram e começaram a recolher o nosso bicho, tipo, o papel do lanche. E eu lembro que eu fiquei assim, a gente se olhava e falava, não, que é isso? E eles, não, dá. Tipo, eles, sabe, eu acho isso muito extraordinário no reino, de ver que pessoas que são realmente grandes na fé, missionários, esses exemplos são pessoas acessíveis, extremamente humildes, assim. Isso marcou muito. Eles oraram por nós, ministraram sobre a nossa vida, profetizaram, e algo que marcou muito meu coração foi que uma dessas missionárias, uma profecia que ela deu, assim, uma palavra de Deus para minha vida foi que através do amor do meu coração, esse amor que o Senhor via, eu ia ver diante do Senhor muitos povos de todas as tribos, línguas e nações diante do Senhor. E isso sempre foi algo que eu oro, que eu tenho orado bastante pelo Senhor, para o Senhor. Deus, me dê um coração que ama de verdade, porque às vezes a gente pensa que, não, eu amo as pessoas, eu amo, mas será que a gente ama igual? Genuinamente, né? Será que a gente ama igual Deus ama? E às vezes a gente pensa que não, quando eu estiver lá do outro lado do mundo, eu vou olhar para aquele povo e vou amar, mas se tá difícil amar a pessoa que tá do meu lado aqui, vivendo comigo, não vou conseguir amar lá. E principalmente depois dessa palavra profética sobre a minha vida foi um tema das minhas orações. Deus, me dê um coração que ama como o Senhor ama. Isso marcou muito. E também eles oraram por nós, como isso foi extraordinário, porque tinha muitos missionários já de cabelo branco, já de idade, porque a tradução da Bíblia é algo que custa bastante, que leva tempo. E essa é a preocupação, que levante-se então uma nova geração para, né, continuar a obra. Novos, né? Exato. É importante. E justo naquela época a gente estava para enviar, a gente já tinha enviado uma das alunas, ela tinha ido fazer a parte final, assim, do curso, do programa, que é uma faculdade, uma especialização em linguística aplicada, porque a gente precisa disso para ser um linguista, para ser um tradutor. A gente tem
a formação teológica, todas as coisas, mas precisa disso para conhecer como funciona uma língua, a questão de fonética e outras coisas. E a gente tinha já enviado uma e a gente estava para enviar outros 5. E eles, sabendo disso, eles falaram, não, a gente vai orar como um comissionamento mesmo sobre vocês, tanto por aqueles que estão para ir, mas por todos. Inclusive, a gente tem foto desse momento, foi extraordinário. A gente estava no púlpito, todos ajoelhados e missionários. Então, daí tem um pastor, Henrique Terena, que ele é indígena, presidente do Complay, que é um congresso para pastores e líderes indígenas. Missionários, sabe, de todos os lugares do Brasil e de outros lugares do mundo, que impuseram as mãos sobre nós e estavam ali orando e... Nossa, isso foi extraordinário, assim, de ver. Imagino como deve ter sido. Você falou sobre que você teve, né, essa profecia sobre povos e nações, e você também já fez estágio no Paraguai, certo? E como foi lá o tempo que você passou lá? Olha, antes de ir pro Paraguai, eu fiquei um pouco apreensiva. Falei, Deus, será que é mesmo? Tô preparada para isso? Para viver esse tempo que o Senhor tem sobre a minha vida? Porque... Pela ordem do projeto, era para eu ter ido antes, já em 2020, não sei se você vai lembrar, mas eu tinha sido aprovada para ir tanto para o estágio do Paraguai, quanto para a Trinidade e Tobago, que era para fazer o estágio de inglês. E aí a minha líder falou, olha, retorna para a tua igreja, conversa com o teu pastor, com a tua liderança, e vamos orando, então, vendo para onde o Senhor direciona. Sim. E ela falou, mas eu também posso precisar de você aqui, porque a gente estava... momento de desfalque, digamos assim, porque tinha um grupo, esses 5 que eu falei, eles estavam na Espanha, iria um grupo para Trinidade e Tobago, um grupo para Paraguai, e a gente precisaria de pessoas ali até para receber o pessoal novo que viria e tudo mais. E eu orei e falei, Deus, que o Senhor direcione. E conversando aqui com a liderança, com o pastor Rigonato também, a gente entendeu que não era o tempo de Paraguai. E a igreja, então, a gente se preparou financeiramente, foi quando eu tirei meu passaporte, pra então ir pra Trinidade e Tobago. Eu lembro mais ou menos, assim, vagamente, você falando que iria pra lá. Exato. Mas aí foi o ano da pandemia. E a gente vê... Exato. 2020, eita. Exato. O Senhor mudou muitas coisas. E vejo até o cuidado de Deus nisso, porque a gente estava já pra comprar as passagens, mas uma das meninas, ela ainda estava no processo de fazer o passaporte. E foi bênção de Deus nisso também, porque seria mais uma burocracia, mais um problema pra estornar o dinheiro e todas essas coisas. E eu falei, não, beleza, esse tempo para estar aqui. Foi um ano também de muito crescimento, foi um ano muito desafiador, mas eu aprendi muito com Deus. Inclusive, eu tava pensando esses dias, eu sempre olho para 2020 e falo, cara, foi um ano difícil. Mas foi o ano também que eu recebi o batismo com o Espírito Santo, sabe? Então, justamente nisso, às vezes tem alguns desafios, algumas dificuldades que a gente passa, mas é inevitável, sabe? Quando você realmente tem um relacionamento com Deus, quando você passa por essas dificuldades, é nesse momento que você recorre mais pra Deus, busca mais. E onde você vive o melhor, né? Exato. Também nessa relação com Deus. Você tem mais esse acesso, mais esse contato com Deus. Então, esse período foi extraordinário nesse sentido. E aí passaram os anos, passou 2021, acabou que ninguém foi pra lugar nenhum, a gente permaneceu lá, também foi um ano muito bom. E 2022, então, chega essa oportunidade do Paraguai. E a gente tinha uma base, geralmente as equipes que foram para o Paraguai fazer estágio, elas foram para uma outra cidade, e a gente estava orando, Deus, abre uma porta pra gente, porque aquela já tinha fechado. E acontece, então, que o Senhor direciona de maneira muito linda. Não era bem essa pergunta, mas eu já vou contar um pouco também como foi. Pode ir falando. A gente estava orando e pedindo essa direção de Deus para uma nova porta. E lá, nessa igreja que recebeu a gente, eles estavam passando por um momento muito difícil. O pastor presidente da igreja tinha falecido recentemente pelo Covid, e o filho dele assumiu a presidência um mês depois do falecimento do pai. Estava um período difícil, assim, sabe? E aí esse pastor, ele faz uma oração para Deus, ele estava junto com a esposa pedindo reforço, pedindo ajuda. No momento que ele faz essa oração, ele recebe uma ligação de um pastor lá de Barra Velha, que o conhecia, era um pastor também é um pastor que já foi missionário no Paraguai, e perguntou, olha, a gente tem um grupo aqui de jovens, de adolescentes que estão estudando, missionários e tudo mais, a gente queria saber se eles podiam ir aí para fazer um estágio. E aí aquele pastor entendeu, Deus respondeu a nossa oração, tá mandando ajuda. E aí foi um tempo, antes, assim, do Paraguai, a gente tendo que se preparar, colocar as coisas em dia que tava faltando e se preparando psicologicamente para isso. E eu estava um pouco apreensiva, porque eu sempre tenho um medo, um temor de fazer algo
sabe, não era pra fazer, não era o tempo. Mas também eu tenho essa tendência a fugir um pouco, sabe? De, não, Deus, será? Eu tenho medo de errar, tenho medo disso, medo daquilo. Mas foi muito bom. Então, quando a gente chegou no Paraguai, o pastor, depois que a gente já tinha mais amizade com ele, ele falou, nossa, a gente tava aqui esperando. A gente falou, não, vai vir uns missionários. Quando eu olhei, chegou um monte de adolescentes, um monte de jovens. De jovens, sabe? Exato. Mas foi um tempo muito precioso. Mas ele falou assim no final, não, mas foi muito bom, assim, ter vocês. O pastor não queria que a gente voltasse, não. Ele sempre falava, olha, eu acho que vocês precisam ficar mais tempo pra aprender mais o espanhol. Mais aí. Falando em espanhol, quando você foi, você já tinha, tipo, a bagagem de saber bastante espanhol? Ou você, tipo, sabia, olha, o básico, eu não sei. Eu já ia perguntar sobre isso também. Lá em Barra Velha, como funciona essa questão dos idiomas? Vocês já são ensinados dia a dia? E aí, chega lá, vocês é pra pôr em prática mesmo ou pra desenvolver mais essa questão do idioma? Exato, não. A gente tem as aulas. Eu comecei a ter aula de espanhol em 2018. Eu cheguei ali no segundo semestre de 2017, mas a princípio eu só tinha matérias como o resumo bíblico que a gente faz, que é um devocional, mas também faz parte da matéria, que a gente começa pelo Novo Testamento e a gente faz o resumo bíblico. A gente inicia ali em Mateus, então já vou falar um pouquinho do resumo também. Sim, pode falar. A gente faz resumo por capítulos, a gente coloca título, o conteúdo, um resumo mesmo daquilo que a gente pega, absorve do capítulo e coloca personagens principais, palavra-chave, versículo-chave, já para você se desenvolver na fé também, porque como eu disse, eu nunca tinha lido a Bíblia, então isso é muito bom já para quando chega. E aí a gente vai mudando, a gente faz completa em português, depois a gente vai para espanhol, inglês, daí vai mudando. Agora eu tô no meu 5º resumo, daí eu decidi agora retornar pro inglês. Eu fiz português, espanhol, inglês, daí retornei pro português, agora tô começando o 5º, tô ali no início, nos evangelhos. Meu Deus. Exato, então... Isso já era o que eu tinha naquele tempo e algumas outras matérias. Não tinha o idioma. Eu comecei a ter aulas de inglês e espanhol em 2018. Então, uma vez por semana, no mínimo, a gente tem aulas. Isso vai mudando, né? Atualmente, a gente tem professoras também dos Estados Unidos que conheceram o projeto e falaram, não, eu quero voluntariamente dar aula para vocês. Daí a gente tem agora, o pessoal que já tá mais avançado, a gente tem 2 vezes por semana aula de inglês também. Então, quando eu fui pro Paraguai, o meu espanhol eu sabia, sabe, a gramática. Eu sempre tive um pouco mais de bloqueio pro espanhol do que pro inglês. Sério? Eu acho que por algumas pronúncias, assim. Até porque, às vezes, a gente fala, não, é mais parecido. Realmente. Tem palavras que parecem, mas tem palavras que são parecidas, mas tem outro significado. Sim, eu vi uma discussão de dias, acho que é bolo, que é pastel, alguma coisa assim, que a gente chama de... O nome lá é outro totalmente diferente. Torta. Bolo, o nosso bolo, eles chamam de torta. E a gente tem torta, sopa. Ai, mas daí eu não sei nos outros países. Mas no Paraguai, a sopa paraguai não é sopa. É uma torta salgada, digamos assim. É um bolo. Um bolo, a gente diria, sabe? Sim. Então tem essas diferenças. Mas também eu acho que pelo acento, assim, pela pronúncia, eu tenho dificuldade com isso. Mas lá no Paraguai, quando eu cheguei... Era mais aquela questão de destrave mesmo, de destravar o falar, sabe? Eu já tinha uma bagagenzinha, assim, de espanhol, já conhecia, já estudava, a gente tinha aulas lá, os professores muito bons, assim, que ensinam a gente toda semana, mas era mais isso do perder a vergonha mesmo, de você se expor para um novo idioma, porque não tem como fugir. Quando a gente tá aqui no nosso país, nosso conforto, estudando, a gente não se expõe assim, eu tô estudando inglês, tô estudando espanhol, mas eu não tenho a obrigação de falar todo dia, sabe? Não vai falar com a minha família em um outro idioma, a gente vai pelo que é mais confortável pra gente, mas estando lá é necessário. E lá tinha língua nativa, alguma coisa assim, ou era só o espanhol mesmo? Não, esse é um dos desafios do Paraguai, porque eles têm o Guarani junto com eles, então eu até esqueci como eles chamam, mas essa mistura do espanhol com o Guarani. Para eles é muito comum. Eu tava até hoje conversando com alguém sobre isso, sobre essa experiência que a gente teve, porque principalmente as crianças, eles não têm essa diferença, assim, principalmente crianças mais simples, de situações mais difíceis. Eles vêm falando com você e mistura o espanhol com o Guarani. E a gente falava, não, a gente não entende o Guarani, fala em espanhol, a gente não entende, mas eles vinham e começavam a falar e misturava de novo o Guarani. Então,
isso é algo mais desafiador, mas também é uma oportunidade também de estar mais exposto ainda à cultura. A gente conseguiu aprender algumas palavrinhas também em Guarani, algumas frases, alguns aprenderam um pouco mais. Mas também por não praticar tanto, acaba que a gente esquece, sabe? Mas acho que linguagem, qualquer língua que você aprende, se você não tem esse hábito, né? Já não fala muito, você acaba perdendo um pouquinho. Então eu queria saber como é a sua rotina lá em Barra Velha. Vocês têm, tipo, um cronograma, um planejamento? Como funciona? Não, tá horário eu acordo, tá horário eu durmo, o que eu faço durante o dia, porque a gente sabe que vocês são seres humanos, então vocês têm seus momentos de lazer, né? Porque eu acho que até isso que você falou logo, quando você foi pro Pacificadores, a gente tem a mania de achar que as pessoas cristãs, elas não têm uma vida, elas não dão risada, elas só vivem falando, tipo, e lendo a Bíblia, e não tem isso. Então, como que funciona lá? Vocês têm essa rotina de estudos, é claro, mas os seus momentos de diversão, de distração, como funciona? então, eu vou falar agora como estava a rotina, mas se a gente for gravar esse vídeo em um outro momento, muitas Pode coisas mudar. vão ser diferentes, porque a gente tá sempre adaptando a rotina pra ver como se encaixa melhor e tal. Também, cada tempo é um tempo, então tem que ir mudando. Mas, basicamente, acho que algumas coisas assim que são bem padrão, a gente tem o horário de acordar. Nesse último ano, como estava funcionando, era o pessoal da escola, algumas meninas da escola, né? Tem a casa das meninas e a casa dos meninos. Sim. Eles acordavam às 6 para ir pra escola. E a gente acorda às 6h30. Os outros que não vão pro colégio. A gente acorda, se arruma, vai, todo mundo junto, a gente vai pra igreja. Chegando lá, a gente tem um tempo de oração pela manhã. A gente tem pelo menos meia hora de oração ali, cada um no seu cantinho, e depois a gente encerra em grupo. E isso também tem a escala, por exemplo, de quem faz o café. Daí, enquanto um pessoal tá orando, uma pessoa, ou às vezes é uma dupla, está ali embaixo fazendo o café. E depois essa pessoa, essa dupla, eles tiram um momento para fazer a oração matinal deles. E aí a gente desce da oração, todo mundo junto, a gente toma um café, aí a gente começa o nosso dia. Então a gente tem esse costume, pedido da nossa liderança também, e algo que é muito melhor, a gente começa o nosso tempo de estudo pela palavra de Deus. Então a gente vai tirar o tempo para fazer o nosso resumo bíblico, nesse momento da manhã a gente já faz pelo menos os 2 capítulos do dia, que é a meta, e depois disso a gente vai estudar alguma outra coisa que a gente precisa fazer. E daí isso é diferente para cada um, na rotina da semana, como você se organiza. Eu, por exemplo, falando um pouco da minha rotina, tem dias que eu preciso tirar para amanhã para fazer alguma tarefa, ou estudar espanhol, ou inglês, tarefas que a gente recebe dos nossos professores ali, ou alguma outra tarefa de outra matéria do curso que a gente tem. Também para preparar discipulado, eu estou com discipulado infantil, então isso também exige, né, porque a gente não, para a criança principalmente, a gente precisa montar algo visual para ele, se preparar também, e eu acho isso é uma das coisas que eu acho muito interessante, até quando as professoras do discipulado a gente se reúne, a gente fala disso, que a gente se prepara, sabe, vai e busca, por exemplo, a gente falando da armadura de Deus, ou quando a gente estava falando do Sermão do Monte, a gente vai fundo e pega estudos e aprende aquilo, e Deus fala com a gente, e a gente transmite isso de maneira simples para as crianças, sabe? Eu acho isso muito bom, como a gente aprende muito enquanto a gente está ensinando, se preparando para ensinar. Então, daí pela manhã é isso, a gente tem esse tempo de resumo, de estudo, de alguma matéria, algo que a gente precisa fazer, ou alguma escala. Também a gente tem a escala do almoço. Isso eu acho que é uma das coisas que é diferente desse programa. Até ontem eu conversando com uma irmã da igreja, e eu falei sobre isso, ela falou, nossa, eu pensava que tinha pessoas lá que cozinhavam pra vocês. Não, é gente mesmo que cozinha. Nossa, eu jurava que tinha, tipo, um time também relacionado à cozinha e tal. Não, somos nós, e isso é uma das coisas que é muito bom também, porque eu, por exemplo, eu fui pra lá com 15 anos. Se eu fosse eu indo pra lá com 15 anos, e só o tempo que eu retorno nas férias pra casa, antes de ir, eu sabia fazer um arroz, um feijão, uma carne, alguma coisa pra sobreviver. Então, isso pra gente continuar a nossa formação também, porque como missionário, a gente indo pra um campo missionário, a gente não vai estar ali só na tradução da Bíblia, sabe? A gente entende que o mais importante é o evangelismo, é o discipulado, mas o povo ali, eles vão precisar de outras coisas também, e nós vamos precisar também para sobreviver. A gente vai precisar cozinhar, a gente vai precisar limpar as coisas, a gente vai precisar
consertar algo que quebra. Então, isso é um dos diferenciais. Algo Eles que acabam virando 1001 utilidades. 1001 utilidades, exato. Acho que todo crente tem que ser um pouquinho, né? Mas missionário acaba tendo que ser mais. Então, esse é o período, assim, da manhã, né? E sempre muda alguma coisa. Às vezes a gente precisa, sei lá, ir no mercado, precisa fazer alguma outra coisa, mas basicamente é isso. Depois a gente tem o tempo do almoço, e aí tem a equipe que fez o almoço, daí tem a outra equipe que vai limpar. E depois do almoço a gente tem um tempo de descanso, então a gente às vezes pode ficar na igreja direto, às vezes a gente prefere descansar ali mesmo, ou continuar algo que a gente precisa estudar, concluir, ir pra base pra descansar, fazer nossas coisas e tudo mais. E aí a gente retorna ali pelas 2h30 pra igreja, 2h30. Daí a gente começa o nascente, né? O tempo de aula com mais um período de oração. A gente tem um tempo em grupo, daí a gente apresenta alguns pedidos específicos que a nossa liderança preparou pra gente. Então, a gente começa agradecendo, a gente ora pelo nosso dia, pede direcionamento, ora pela nossa liderança, pelos pastores, a nossa igreja que nos enviou, por santidade para o grupo, unidade, alguns temas que a gente coloca, pedidos específicos também, isso é muito bom, porque é um momento que a gente tem em grupo para compartilhar também, tá acontecendo isso na minha casa, ou eu queria oração por alguém na minha igreja que está com, sei lá, com uma enfermidade, algo assim. Sim. É muito bom, então a gente começa a nossa tarde com oração, e depois da oração a gente tem mais um tempo para o resumo da Bíblia, a gente tem 1 hora para o nosso devocional ali com Deus, e depois disso é onde a gente tem as aulas. Daí depende do dia, muda a matéria. Tem um dia da semana que a gente tem aula de espanhol, outro dia a gente tem aula de inglês, daí a gente tem aula de algum tema específico sobre missões, sobre, enfim, algumas matérias que sempre vai mudando também durante o ano letivo. E depois disso a gente tem o nosso horário de celular. Isso, eu sei que às vezes para o jovem, para o adolescente é algo que pesa bastante, mas eu lembro quando iniciou isso. Antes a gente tinha o celular tempo inteiro com a gente, né? Mas aí a liderança, eles entenderam que era bom ter um horário específico ali pra gente conversar com a nossa família, pra fazer as coisas no celular. No começo foi um pouco desafiador, assim, inclusive eu tinha que anotar, eu preciso falar isso com a minha mãe, daí eu anotava num papel, porque senão chegava o horário do celular, eu esquecia algo que eu precisava pesquisar. Mas realmente, assim, foi algo muito bom. Eu vejo que foi também sabedoria, direcionamento de Deus. Porque Sim. a gente tem muitas coisas pra fazer no nosso dia, sabe? E até o momento de lazer um com o outro, se a gente tivesse com o celular, a gente ia ficar ali, sabe? Resolvendo. O contato humano, né? Mas a gente aprende isso também. Tanto que às vezes tem dias que tá no horário de celular, o adolescente, o jovem lá só pega, comunica algo com os pais, pergunta como é que tá, tô vivo e vai fazer alguma outra coisa, sabe? Tira essa dependência ali do celular. Isso é muito bom. E depois desse período, então, de celular, a gente tem as atividades de noite. Daí isso muda. Tem dia da semana que a gente tem a noite livre, que é quando a gente pode ir pra casa. Daí é um tempo também pra gente ter de comunhão juntas, como meninas ali. Porque entender que é uma família que Deus tá dando pra gente. E às vezes a gente fica na correria do dia a dia, estudando, fazendo as coisas na igreja, isso e aquilo. E a gente não tem esse momento, então é um tempo que a gente tem pra isso, ou também pra organizar nossas coisas, arrumar guarda-roupa, fazer algo que a gente precisa, pra ler um livro, estudar pra alguma matéria, pra conversar um pouco. E aí essas noites que a gente tem livre, nesse último ano a gente tava com segunda, quinta e sábado livre pra essas coisas, sabe? Um tempo de lazer entre nós, de comunhão, ou pra fazer alguma outra coisa que a gente precisasse. Terça-feira a gente tem discipulado com os adolescentes, daí tem alguns de nós que estão como líderes de discipulado, a gente separa entre meninos e meninas e pequenos grupos também. Quarta-feira a gente tem oração na igreja e tem uma equipe de professores que dá o discipulado infantil e outros adolescentes que estão discipulando para batismo mesmo, outros interessados, candidatos a batismo. Então, quarta-feira, falando por mim, assim, é uma das noites, um dos dias puxados, porque leva bastante tempo, a gente tá ali com as crianças, ensinando, tempo de brincar com eles também, porque isso é importante. Sim. E aí, continuando as semanas, como eu disse, quinta-feira é livre, e sexta a gente tem o culto de doutrina, que é o tempo que a gente tem ali para estudar a palavra, ouvir o pastor, geralmente, que traz o ensino. É o culto favorito da maioria de nós ali, muito bom. E domingo pela manhã temos EBD e culto de noite. Inclusive, você falando dessa questão do celular, eu acho isso uma ideia genial, assim, foi muito direcionada. Eu tava falando até com a Raquel aqui, isso aí é até engraçado.
que eu coloco temporizador nas minhas redes sociais justamente porque eu acho que a gente perde a mão. E aí aqui a gente tá falando de um projeto que você está formando pessoas para traduzir a Bíblia. Então, imagine um jovem, um adolescente vai para um projeto desse e você fica lá todo momento conectado. E se você for para um campo missionário, você talvez não tenha conexão. Dependendo de onde você vai, é bem provável que não. Então, cara, foi uma coisa assim muito bonita, muito direcionada. E que lindo, né? Tipo, você contando as experiências. E você falando de criança, eu lembrei de eu tava vendo um menino cristão falando que ele foi ajudar também num evento missionário que tava tendo e ele foi lidar com as crianças. Ele falou assim que as crianças de Jesus realmente elas têm energia pra gastar. E é bem cansativo. Às vezes eu ajudo a mãe da Raquel assim, quando a Raquel tá aqui ou quando ela não tá, a Cláudia chama a gente. E assim, você não aguenta, eles querem mais e você, meu Deus, eu não tenho mais energia. Acabou. E assim, é algo muito bonito. E é um projeto muito, muito especial. Nossa, que lindo. Eu não imaginava que era, tipo, tão assim, né? E algo só pra falar um pouco disso, da questão das crianças. Lá a gente tem a oportunidade, como eu disse, de se desenvolver em todas as áreas. Então, questões de ministério mesmo, a gente tá ali envolvido também na igreja. Às vezes, um de nós dirige o culto, traz uma palavra, está na organização de evento, que precisa fazer, seja para cozinhar, seja para dar alguma coisa, algum suporte, para arrumar a igreja, isso e aquilo. A gente se envolve em tudo que precisa mesmo. Isso é um privilégio pra gente poder estar ali, sabe? Igual Samuel na Bíblia, que tinha essa oportunidade de estar ali vivendo no templo. Né? A gente se vê assim. E com as crianças, pra mim, foi algo muito desafiador, porque eu falava, Deus, eu não sei se eu tenho essa facilidade pra lidar com criança. E não só eu lidar com criança, mas precisa muita dedicação pra realmente passar de maneira que eles entendam. E cada vez o meu coração, assim, às vezes eu tô ensinando ali pra eles e eu tô aprendendo, sabe? Meu coração, eu fico com muita alegria, assim. Eu olho pra minha amiga ali, que a gente dá o discipulado junto, eu olho pra ela e falo, meu Deus, porque a gente tem uma metodologia de quando a gente vai iniciar uma aula pra eles, a gente pergunta, sei lá, o que é, quando a gente for falar, por exemplo, dos frutos do Espírito, o que é bondade? O que é longanimidade? O que é isso? E eles vão falando. E cada vez que eu escuto eles falando, vou contar até uma história, uma vez, um dos meninos, a gente tava falando sobre, acho que justamente sobre bondade mesmo, e a gente falando sobre essa questão da bondade como um fruto do Espírito. E eu falei, tá, então, uma pessoa que a gente conhece, que ela é uma pessoa bondosa e tudo mais, isso, ela já tá bom pra ela é uma pessoa bondosa. É nesse sentido que é essa bondade? E aquele menino falou, o que adianta ser bom se ela não tem a salvação, se ela não tem Jesus? Caraca. E assim, ele tem, acho que tinha 9, 10 anos. Nossa. E na hora que ele falou, eu travei, assim, sabe? Ele entendendo isso, que não é... eu sou uma pessoa caridosa, eu sou uma pessoa que ajuda as pessoas, mas é você realmente ser uma pessoa que tem Jesus. E isso alegra muito meu coração, porque eu sei que é o Senhor quem está fazendo isso. Sim, eu ia até te perguntar da experiência, né? Porque crianças, por mais que as pessoas pensem que é, tipo, nossa, muito simples, eu vou ali falar com criança e é de boa. E não é, porque eles, ao mesmo tempo que eles não sabem tanto, mas eles também sabem muito, porque eles têm uma ótica muito mais inocente das coisas e eles também são muito mais sensíveis ao Senhor. Então, você ouve cada coisa das crianças e fala, meu Deus. Exato, e até nessa questão do engajamento deles com missões mesmo, de convidar as pessoas. A gente teve um direcionamento de Deus de fazer como se fosse quando a gente estava estudando o Sermão do Monte, a gente fez... subindo a montanha, na trilha da montanha com Jesus. Então a gente fez um estilo de escoteiro. Então eles ganhavam broches, medalhas pelas tarefas que eles faziam, por estar presente, coisas assim. E uma dessas foi a medalha do missionário. Eles tinham que convidar crianças na escola. E um dos meninos, ele não é da minha turma, dos menores, que tava com minhas amigas. E ele... frustrado, começou a chorar e falar, quem que eu vou convidar? Eu não tenho ninguém pra convidar, e eu não conheço ninguém, eu não tenho amigos, e chorava, e preocupado, prof, eu não vou conseguir. E no dia que esse menino trouxe uma criança, ele trouxe uma amiguinha, a minha amiga falou que ele chegou assim, bateu na porta e falou o nome da menina, olha só quem chegou. E tipo, ele chegou todo feliz com aquilo. Daí um colega falou, meu, que legal, hein? Você que tava preocupado, que não ia conseguir trazer ninguém, e você trouxe. Daí ele... sabe, orgulhoso, assim, por isso. Foi muito bonito, assim. E você falou um pouquinho, né, antes da gente contar um pouquinho da sua trajetória, você falou um pouquinho sobre as renúncias que você teve. Eu não sei se você vai se sentir à vontade de falar
de alguma situação específica, mas assim, no geral, como foi pra você? Porque eu sei que era uma época, adolescência, onde a gente começa a projetar nosso futuro. Então, como foi? Você já tinha projetos? Você já sabia o que você queria ser? Tipo, o que as pessoas acham que a gente quer ser, né? Fazer uma faculdade, um curso. Como foi essa questão de renunciar pra você? Sabia que a gente ia entrar nesse tema. Alguns deles me custam um pouco, mas eu vejo também como é bom, sabe? Quando a gente entrega algumas coisas pra Deus, quando Deus ensina Sim. algumas lições pra gente, baseado até no que a gente viveu, compartilhar isso pra outras pessoas também. Sei que um é edificado com a vida do outro. Então, começando essa questão de renúncia, acho que eu já falei um pouco essa questão da família, mas não somente a saudade do meu pai, da minha mãe, disso, mas no sentido realmente de lar, sabe? Sim. De você ter o seu conforto de, poxa, tô em casa. E isso foi uma das barreiras pra mim. Tipo, agora eu não tenho mais meu quarto, as minhas coisas, não... Quando eu cheguei lá, uma amiga minha que ela me incentivou muito, assim, ela brinca bastante comigo até hoje, que quando eu tava na igreja e falava, vou pra base, ou então ela me perguntava, você vai pra casa já? Tipo, acabava o culto, acabava alguma coisa, eu vou pra base. Eu não chamava de casa, sabe? É uma barreira que eu mesma tinha colocado, de não é a minha casa. E isso foi algo que eu aprendi no Senhor. Até um salmo, acho que o Salmo 90, algumas versões não trazem bem assim, mas principalmente no inglês e algumas versões em português traz isso, fala... Senhor, ao longo dos anos, o Senhor tem sido o nosso lar, o nosso lugar, o nosso refúgio, sabe? E aí eu aprendi isso no Senhor, de Deus é lar. Onde eu estou é lar, é casa. Então, isso foi uma das coisas de, poxa, estou em casa. Tô aqui, talvez não tenha o meu conforto, a minha liberdade do dia a dia, mas eu estou vivendo no Senhor. E se eu estou vivendo no Senhor, tem lugar melhor? Não tem, sabe? Então, nesse sentido, isso foi uma das coisas também... Algo que pegava bastante pra mim é a questão de amizades. Desde muito cedo, assim, nessa pré-adolescência e adolescência, eu sempre fui muito cativada pelos meus amigos. E é algo bom quando você sabe lidar com isso. Então, a nossa casa sempre estava cheia de gente, porque a minha mãe, ela também sempre foi muito amorosa, assim, gostar de receber. Acho que foi uma das coisas que a gente pegou dela. Ela sempre recebia muita gente em casa e meu irmão também. Os amigos dele, o point, digamos assim, né, o lugar de encontro era lá em casa. E eu e a minha irmã também. Então, tava sempre com a casa cheia, sempre com amigos. E era, amigos, e meu Deus, é mais que amigo, é irmão, é próximo, é isso. E hoje eu vejo que em alguns momentos eu colocava meus amigos acima de tudo e todos, sabe? Mais importante às vezes que família, às vezes um relacionamento que eu desenvolvia com um amigo era muito mais íntimo, muito mais próximo do que com o meu irmão. Entende? E hoje eu tenho essa cabeça de ver isso. Mas foi algo que eu precisei renunciar também, no sentido, e não que, ai meu Deus, eu vim pra Cristo, eu vim viver o propósito, eu preciso, sei lá, deixar todos os amigos do mundo. Mas é algo que você precisa colocar limites, sabe? Né? Barreiras, porque não é pessoas que talvez vão saber, e não porque eles queiram o seu mal, queiram te tirar do caminho do Senhor, mas é que, poxa, é algo que o Senhor ministra no meu coração. Sabe, uma palavra, algo que Deus tá fazendo queimar. Por mais que eles queiram, eles não vão saber, tipo, te instruir naquele caminho, sabe? E eu vi isso. Muitas das vezes eles ficam felizes, animados, mas é algo que é outra realidade. Sim. E na minha ida pra lá foi bem forte algumas renúncias, assim. Teve alguns que não foi eu que disse não. Foi Deus que realmente arrancou da minha vida pra eu aprender, sabe? Quando começou essa história de que era pra eu ir até então pra julho ou no ano seguinte, meus amigos já começaram, estavam felizes por mim, porque eu estava bem, era algo que estava me fazendo feliz, mas também começavam com aquela, nossa, vai lá pra outro lugar, você vai mesmo? Vai mesmo, e vai deixar a gente, algo assim. E quando eu estava em Monte Verde, como eu disse, eu fui direto, não teve despedida, não teve nada. E era algo que eles queriam fazer, mas não foi que eu não quis, entende? Foi, não deu. Não deu, não teve muita opção. E quando eu cheguei lá, como eu disse, não estava tendo aquela comunicação, porque meu celular tinha caído na água, não conseguia falar com ninguém, não tinha sinal. E estava acontecendo algumas coisas aqui, vejo que até, assim, como Deus direcionou nisso também, ia acontecendo coisa aqui ou lá, sem ter contato com ninguém, como é que tava, e uns amigos meus ficaram bravos comigo, porque, ela nem avisou que tava indo, era só 3 semanas. E aconteceu
uma história específica que hoje eu já me sinto mais confortável para falar sobre isso, porque eu vou dizer depois, que um desses meus amigos da época, ele colocou muito indignado com algumas coisas que estavam acontecendo e fez uma postagem no stories do Instagram e falando, só não colocou meu nome, mas disse, era isso, isso e isso, fazia tais coisas e agora dá uma de santa e vai, deixa os amigos e vai pra longe. E nossa, aquilo cortou muito meu coração, porque era algo que eu estava aprendendo em Deus. Poxa, Deus tá fazendo uma nova Raquel, uma nova criatura. Sim. Eu estava precisando entender isso, esse perdão de Deus, porque eu acho que quando a gente tem esse nosso encontro com Deus, pra gente entender o perdão de Deus, de fato, leva um tempo. E principalmente pra você se perdoar. Às vezes a gente entende, não, Deus me perdoou, mas agora Raquel, Sim, se perdoa. Você mesmo, né? Se perdoa, não tem mais pra que olhar pra essas coisas. É novo, Deus mesmo diz isso, é nova criatura, Sim. Nova história. E, inclusive, eu preguei sobre isso esse final de semana, falando que, às vezes, a gente não entende o que Deus faz na nossa vida. E a gente espera que as pessoas entendam. Se nem eu mesmo estava entendendo, não tinha por que eu esperar que alguém entendesse aquilo que Deus estava fazendo. E foi um tempo muito difícil, mas foi um tempo também que eu comecei a desenvolver essa identidade como filha de Deus. E minhas amigas ali na época que eu compartilhei com a minha liderança, lá também, eles me ajudaram bastante nisso, de Raquel, você tá vivendo aquilo que Deus colocou pra você. Sim. E eu lembro que Deus me deu uma paz, assim, uma tranquilidade, como eu respondi. E justamente eu disse que tenho hoje paz no coração pra falar sobre isso, porque depois disso eu não fiquei com raiva no coração. Passaram-se já quase 7 anos. Nunca mais tinha tido contato com essa pessoa. E recentemente, porque como eu e minha irmã, a gente sempre teve amigos em comum, sempre perguntava e via a diferença, né? Como é que estavam as coisas. Alguns amigos que ainda tinha em comum. E Deus deu essa oportunidade de dar um abraço e falar, olha, te perdoo, não tem nada e tá tudo bem. E eu podia ouvir, sabe, essa pessoa muito emocionada e falando, vejo muita diferença. As pessoas falavam, mas eu não sabia que tava assim, o jeito que você fala, o jeito que tudo, assim, sabe? E isso foi uma oportunidade de Deus não só pra, poxa, algo que está sendo quebrado, sabe? No sentido de, não, eu não tenho raiva, nada disso, mas eu pude testemunhar de Jesus, no sentido que o que Deus fez na minha vida, Ele pode fazer na vida de qualquer outra pessoa também, inclusive na sua. Então, essa questão de amizade foi uma das coisas, e hoje eu louvo a Deus, porque eu tenho ainda muitos amigos de antes, mas tenho também esses novos amigos ali no projeto, pessoas que estão vivendo a mesma coisa comigo, e que me incentivam bastante, mas eu sei ver eles dessa maneira. Eu amo, são meus amigos, mas ter esse equilíbrio. Então, eu precisei ter esse equilíbrio. E outro tema também foi a questão do namoro. Porque quando o Senhor, Ele me chamou e falou muito claro sobre isso, eu era muito nova. E uma das coisas que justamente causava preocupação para os meus pais, e era neste momento de adolescência, de se envolver com amizades e com namoro, e começa aquela paixão, aquelas coisas. E eu estava num namoro muito nova. E antes do dia ali da minha reconciliação, o Senhor já estava como que me incomodando algumas coisas no meu coração. Hoje eu entendo que era o Espírito Santo. Então, às vezes, quando minha mãe me chamava para um culto, e depois de muita insistência eu ia, eu falava e tocava diferente. Teve até um culto que a gente foi, que era na celebração do aniversário de um pastor amigo do meu pai. E eu falei, não, cara, eu acho que hoje é noite de eu me reconciliar. E nem foi feito apelo, porque como era um culto de celebração, eu falei, não era pra ser, era coisa da minha cabeça. Então, isso foi um período de alguns meses até que chegou nesse dia. E justo no dia que o Senhor falou comigo, estava também esse namorado que eu tinha. E o Senhor já foi muito claro. Ele disse que tinha algo na minha vida. Um propósito, uma chamada. E que eu precisaria renunciar. Se as pessoas não quisessem caminhar comigo. E o missionário, o pastor Itamar, ele foi bem específico. Depois do culto, a gente conversando, ele falou, Raquel, Deus tem algo pra sua vida, tem essa chamada. Você tá num namoro. Se for realmente no sentido de os dois entenderem, não, a gente vai querer viver o propósito do Senhor, beleza, mas senão você vai ter que abrir mão. Sim. E era, Raquel, 15 anos, sabe? Essa questão de emoção e muita dificuldade no sentido de entender. Mas até de início eu falei, não vai ser, a gente levou um tempo
E aí depois eu falei, não, eu preciso me decidir. Mas aí passou o tempo e eu ficava, será? Mas acho que dá pra dar um jeito, né? Dá pra... Eu não sei, vai que a pessoa do nada muda de ideia. Muda, entende? E aí ela me acompanha. E foi um processo, sabe? De entender isso, de renunciar até pra saber mesmo o tempo das coisas. Que quando a gente começa a viver essa caminhada com Cristo e a gente está vivendo com esse direcionamento do Senhor, a gente sabe que o namoro é algo instituído por Deus. E, na verdade, o casamento, sabe? Então, você precisa ter essa visão de futuro. Sim. E com 15 anos, entende? Não tem muita visão. Não tem nem muita opção. Também é muito novo, você tá emocionada, é levado pelos sentimentos. Exato. E eu até brinco, eu falo, acho que pra Deus, assim, não foi tão difícil, porque às vezes o jovem, assim, o adolescente, ele tem muito isso de, não, eu vou fazer isso e aquilo, e com 18 anos vou sair de casa. Eu não tinha isso. Eu falava duas coisas que eu colocava como metas, assim. Eu não quero sair de casa cedo, sair com 15 anos, porque eu não queria sair pra tentar dar um jeito... O plot twist. Tentar dar um jeito de conseguir. Eu queria sair já estruturada pra conseguir minha vida. Queria sair de casa cedo, ou não queria sair de casa cedo e queria casar cedo. Não, vou sair de casa já pra construir minha vida. Já vou sair casada, só saio casada. Exato, saí com 15 anos, hoje tô com 22, entendeu? E nada, mas nesse sentido de saber isso. Por exemplo, hoje eu falo, eu brinco, mas é algo que meu coração, ele tá tranquilo em Deus, sabe? Você entender isso. Eu acho que isso é algo muito relevante, principalmente pro jovem, pro adolescente. Porque às vezes tem essa preocupação, sabe? De, ai, como é que vai ser? E a minha família... Cara, Deus, ele já escreveu a sua história. Ele sabe, ele conhece os desejos do coração. Ele sabe perfeitamente a pessoa que vai se encaixar, que vai ser bênção. Você precisa ter a mesma visão, você precisa ter a mesma chamada. Então, isso é uma das coisas que eu sei que custa bastante para adolescente, para jovem, essa questão das emoções do coração. Sim. Mas quando a gente coloca o nosso coração realmente nas mãos de Deus e sabe e entende que ele direciona, que ele é muito melhor do que nós mesmos para resolver essas coisas, tudo tranquiliza. Então, acho que basicamente por esses caminhos, assim. Você falou dessa questão de relacionamento, eu vi uma frase que ela é muito real, né? Que fala assim que se Deus te desse o relacionamento que você queria, ele perderia um filho ou ele ganharia um casal de Deus, né? E é muito real, isso é algo muito presente na vida dos adolescentes. E aqui já pra encerrar, infelizmente, né? Nosso tempo também não dá pra ficar gravando o dia inteiro. Mas, Raquel, uma dúvida, assim, como uma pessoa que, assim, a gente vive missões, porque a Sopro Divino é uma igreja que ela investe muito em missões, então a gente tem... Ela vive missões. Vive missões, mas acaba que a gente não vive aquilo real mesmo, experiência. Mas você, como uma missionária que tá no campo, vivendo isso na pele mesmo, sofrendo o que tem que sofrer ali no campo, pra você, o que é missão? Bem... Algo que eu tenho visto, assim, é que às vezes a gente tenta categorizar muito, sabe? E pensar de maneira muito metódica sobre missões. Mas algo que Deus despertou no meu coração é quando você tem uma vida de gratidão a Deus. Sim. Por que é uma vida de gratidão? Quando a gente olha para a palavra de Deus, a gente vai ver que pessoas que tiveram uma experiência verdadeira com Jesus, que Jesus fez algo na vida delas e elas entenderam isso, algo muda. Tanto a vida delas para com Deus, quanto para com o próximo. Quando a gente olha para histórias ali, algumas histórias em João, por exemplo, no Evangelho de João, a gente vai ver o encontro de Jesus com a mulher samaritana, no capítulo 4. E ela tem um encontro verdadeiro com Jesus, ela reconhece que ele é o Cristo, e ela faz o quê? Ela sai anunciando, sai testemunhando para outras pessoas, e eles vêm e falam, uau, realmente ele é o Cristo. E aí, na sequência, no capítulo 5, quando a gente vai ver o paralítico que ele foi curado por Jesus, o que ele faz? Ele testemunha e ele fala, não, eu fui curado. E aí, outros textos ali, por exemplo, mais pra frente, só pra concluir também, o cego de João 9, que eu gosto bastante disso. Ele foi curado por Jesus e ele foi questionado muitas vezes, não, mas ele realmente é o Cristo, e ele fala, ele me curou, ele é. E chega um momento que ele fala, olha,
Se ele é pecador, eu não sei. O que eu sei é que eu era cego e agora eu vejo. E eu acho isso muito lindo, essa resiliência daquele cego, porque ele teve uma experiência verdadeira com Jesus. Então, ninguém podia tirar isso dele. E missões eu vejo nesse sentido, como alguém que entendeu a graça de Jesus, entendeu o perdão de Deus para ela, e ela vive essa vida de entrega para Deus. Porque se o Filho de Deus entregou a própria vida, se Deus entregou tudo por mim, é inevitável eu realmente entender isso e não dedicar a minha vida para ele. Então, missões pode ser transcultural, pode ser do seu lado, pode ser investindo em missões, pode ser intercedendo em missões, e isso é uma das coisas mais lindas que eu vejo na Sopro Divino, que trabalha em missões de maneira ampla, e a intercessão, cuidado pelo missionário que tem. Então, nesse sentido, você cumprir o propósito de Deus. A gente sabe que todos nós temos essa tarefa de ser um discípulo, de ser uma testemunha de Jesus. Nós fomos chamados para testemunhar sobre Jesus. Então, entender, eu sou uma testemunha, eu vou testemunhar no meu dia a dia de Jesus. Mas cada um vai ter uma vocação, uma chamada diferente, que às vezes esse é o medo das pessoas, de, mas eu vou viver essa entrega para Deus e eu vou lá pro outro lado e tudo mais. Cara, se Deus tiver isso pra sua vida, ele vai te capacitar, vai te fortalecer. Vocês viram que a Raquel, ali do início, tinha suas dificuldades. Ainda tem até hoje. É um processo em Deus. Mas é viver isso, realmente entender que muitas pessoas estão morrendo todos os dias sem Jesus. Sim. Muitas pessoas estão indo para o inferno e elas não estão tendo essa oportunidade de ouvir de verdade. Às vezes a gente conhece pessoas ao nosso lado que, conhece, sabe falar um pouco de Jesus, mas não tiveram essa oportunidade de conhecer de fato quem é Jesus. E nós temos isso. Pessoas que não têm a palavra de Deus, a tradução da Bíblia, que é algo que eu acho extraordinário. A gente tem acesso da Bíblia no celular, ou como a gente quiser, mas tem povos que eles clamam pela palavra de Deus, que eles não têm isso. Então, entender que há uma necessidade, e isso vai revelar o nosso amor por Deus e o nosso amor pelo próximo também. Que linda, Raquel, que Deus, continue abençoando muito, muito grandemente o que ele tem entregado nas suas mãos. Então, infelizmente, chegamos ao fim. A Raquel, essa semana, hoje a gente tá gravando aqui na penúltima semana de janeiro, então ela já vai, nesse final de semana, voltar lá pra Barra Velha, pros compromissos que ela tem. Mas foi um prazer te receber. Prazer foi meu. Foi um prazer ainda mais fazer esse primeiro vídeo desse novo quadro com você. Então, eu espero que vocês tenham gostado de conhecer um pouquinho mais da Raquel, fora das pregações. Então, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Curte, comenta, compartilha. Então, não esquece, recomenda para as pessoas, dá seu like, deixa seu comentário, isso ajuda muito na divulgação para as demais pessoas, para que mais pessoas conheçam o nosso canal, conheçam o que a gente tem postado aqui, cada vídeo, que não é em vão, mas para abençoar as pessoas, e também possa conhecer mais da nossa missionária Raquel. Então é isso, eu gostaria de agradecer a cada um que terminou de assistir esse vídeo, chegou até o final conosco, que Deus possa abençoar você. Mais alguma consideração, Raquel? Só isso, só agradecer novamente a vocês também por essa oportunidade, agradecer à Igreja Sopro Divino e cada uma dessas pessoas que estão ouvindo. E para mim é um orgulho poder viver isso em Deus, viver o que Deus tem para mim. Deus possa continuar abençoando. Então é isso, gente. Tchau. Tchau.